Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. E aí vocês estão vendo a intérprete de Libras, Samara, que acompanha essa entrevista e vocês, claro, vão saber por quê. E já estão vendo praticamente o porquê. A minha entrevista hoje é com a secretária de Estado Arabella Mendonça, titular da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Ela nos fala, entre outras questões, sobre o lançamento do Guia de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa em Alagoas. Este e outros assuntos que vamos abordar agora. Secretária, inicialmente é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente e com esse recurso maravilhoso que é do intérprete de Libras. A gente não poderia falar de cidadania, de pessoa com deficiência, se não fosse através dessa comunicação. Portanto, eu pergunto inicialmente o que contém o guia, o que ele representa nessa relação da sociedade, do Estado com a população. Agradecer o convite, em nome da Secretaria de Estado, agradecer a oportunidade da gente falar sobre o Junho Violeta, sobre o 15 de junho, mas antes de fazer a minha fala, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, 40 a mais, eu tenho cabelos pretos iluminados na altura do ombro, eu estou usando uma blusa azul. Pois bem, com relação ao guia, lançado dia 8 deste mês. Isso. O guia, ele é uma iniciativa da Secretaria para sensibilizar os municípios, os gestores e os trabalhadores que atendem a pessoa idosa. O guia, ele é uma iniciativa para apresentar um conjunto de atividades para que os municípios, para que as instituições, elas entendam que o Junho Violeta, ele não é um dia único relacionado à não violência contra a pessoa idosa. O Junho Violeta faz referência ao dia 15 de junho, que é uma data oficial da ONU, e é um dia que a gente vai debater, que a gente vai sensibilizar, que a gente vai conscientizar toda a população com relação à não violência contra a pessoa idosa. Por que é tão importante a gente falar do Junho Violeta? Para que a gente entenda que o dia não é um dia específico, é um mês inteiro de ação. A gente quer que toda a sociedade conheça a temática, que trabalhadores, estudantes, gestores, técnicos, toda a sociedade discuta a violência contra a pessoa idosa. Secretária, é mais comum do que se possa imaginar violência contra a pessoa idosa? Há estatística nesse sentido? É um dado assim que chega a ser cruel. Se você imaginar que o estado de Alagoas nós temos uma população, segundo o IBGE, de mais de 409 mil pessoas idosas. Então, quando a gente analisa esses dados, e aí você vê que boa parte dessa população idosa, mais de 180 mil, estão no cadastro único, isso já indica que a população idosa no estado de Alagoas está em situação de vulnerabilidade, já que ela atende o perfil para o cadastro único. Desse universo de mais de 180 mil pessoas idosas, mais de 33 mil recebem o benefício de prestação continuada. E aí, por que eu estou trazendo esse dado? Porque a violência patrimonial é aquela ainda que mais atinge a pessoa idosa. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nos nossos atendimentos, a gente identifica uma pessoa idosa que sofreu negligência. Ela não está tendo direito à sua alimentação, à sua medicação, ela não tem direito a um banho, ela não tem direito a um pouso. O que quer dizer isso? Que essa pessoa idosa, que tem a sua renda, que tem a sua aposentadoria, essa renda ela está sendo expropriada pelaquela pessoa que cuida da pessoa idosa. E quem cuida da pessoa idosa? É o filho, é o sobrinho, é o irmão, é o cuidador. Então, assim, a violência contra a pessoa idosa, ela acontece dentro de casa. A gente tem, lógico, como outros casos de violência fora de casa, mas mais de 80% dos casos de violência contra a pessoa idosa acontece dentro de casa. E quando a gente fala que essa violência acontece dentro de casa, a gente precisa fazer aquela discussão que a sociedade precisa conhecer esse fenômeno, a sociedade precisa se comprometer para que a sociedade entenda que isso é um problema de todos nós. Isso é um problema da sociedade. Sim. Como um todo, né?
Agora, em relação a essa possibilidade, ela é mais comum do que se possa imaginar de interditar as pessoas idosas. Em que circunstâncias? Quando a pessoa, por exemplo, o idoso passa a sofrer do mal de Alzheimer, por exemplo? Nós precisamos fazer duas discussões aqui. A discussão número 1 é aquela que institucionalizar a pessoa idosa não é uma violência. Por que ela não é uma violência? Porque quando a família resolve institucionalizar, essa família está tentando garantir direitos dessa pessoa idosa. Qual é o erro, qual é a violação que acontece quando você institucionaliza essa pessoa idosa? Quando você quer se apropriar da renda dessa pessoa idosa, quando você quer tirar o direito dessa pessoa idosa ter o direito à sua convivência familiar. Aquela família que coloca a pessoa idosa numa instituição de longa permanência, mas que mantém os vínculos familiares, que visita aquela família, que mantém os hábitos de cuidado com a pessoa idosa, isso não é violência contra a pessoa idosa. Violência contra a pessoa idosa é quando você abandona. Isso é crime. Abandonar, negligenciar, não cuidar, isso é um crime, isso é uma violação. Mas institucionalizar, mantendo os vínculos familiares, fazendo com que a pessoa idosa ela mantenha a sua relação com a sociedade, isso não é um crime. Agora, se o ideal seria nenhuma família institucionalizar a sua pessoa idosa, mas isso não é o que acontece. Nós ainda temos pessoa idosa que precisa ser institucionalizada pela situação de violência. Por quê? Porque o filho, o sobrinho, o primo, o irmão, o cuidador, ele é a pessoa que está batendo na pessoa idosa. Então, essa institucionalização, ela é necessária para que se resguarde o direito à vida e à dignidade da pessoa idosa. É porque muitas vezes isso ocorre quando há patrimônio, né, na família, entre outras questões. E aí eu pergunto também, o fato de a família manter o idoso numa instituição, mas não visitar a instituição, porque ocorre muito esse abandono que não é da instituição, é da família, continua sendo da família. Essa família ela está cometendo um crime. Institucionalizar a pessoa idosa e abandonar é um crime. Institucionalizar a pessoa idosa, não visitar, não cuidar, não acompanhar no médico, não acompanhar nas consultas, não levar para as atividades de lazer, não levar para participar das atividades da família, isso é abandono, isso é crime. E a gente não pode, de forma alguma, deixar de fazer esse registro. O abandono do idoso, seja ele na instituição de longa permanência ou o abandono do idoso dentro da sua casa, isso é crime. Isso é negligenciar o direito, a dignidade e a vida da pessoa idosa. Secretária, o guia, ele reúne informações, por exemplo, orientações práticas como prevenir a violência. Nesse sentido, o que é que ele traz para a sociedade? O guia, ele traz sugestões de vídeos e textos para contribuir com a formação desse trabalhador, desse técnico, dessa pessoa que trabalha com a pessoa idosa. O guia, ele traz dados relacionados à pessoa idosa. O guia traz quais são os canais de denúncia com relação à violação dos direitos da pessoa idosa. O guia traz a relação das instituições que prestam atendimento à pessoa idosa. Então, o guia ele é bem amplo no sentido de mostrar o trabalho da prevenção, o trabalho do atendimento à pessoa idosa. Então, o guia ele é bem amplo nesse sentido. Por que quando a gente fala do guia? Porque ele não é uma receita de bolo. Né? O guia não tem a proposta de dizer ao técnico como ele deve ou não deve fazer. Não. O guia ele tem propostas de atividades e de ações que devem ser planejadas, tanto no âmbito da gestão, quanto no âmbito do atendimento da pessoa idosa. O guia ele vai ser colocado à disposição no site da Secretaria e toda a sociedade pode consultar o guia. Ele tem muitas informações e ele é um material didático muito positivo para quem pensa em políticas para a pessoa idosa. Pois é. E as políticas, elas prevêem o fortalecimento da rede de proteção. Tudo isso pode estar engajado no sentido de manter a rede de proteção em dia? Isso é fundamental,
você traz uma temática que é extremamente rica, que se chama Rede de Proteção à Pessoa Idosa ou Rede de Atenção à Pessoa Idosa. Por que é tão importante falar em rede? Porque a educação ela não vai fazer o trabalho sozinha. E por que eu estou falando da educação? Porque a pessoa idosa tem direito de estudar, a pessoa idosa tem direito à educação. A saúde não vai fazer o seu trabalho sozinho. Então, muitas vezes, aquela pessoa idosa, ela chega no consultório médico, ela chega numa unidade básica de saúde, ela chega num hospital e a habilidade desse profissional em ter uma escuta. Porque, às vezes, aquele idoso, ele chega com a pressão alta, mas o que fez aquela pressão aumentar, o que fez aquela pressão subir, são situações de violência. De estresse. De estresse, de maus tratos, de negligência com relação à pessoa idosa. Então, quando a gente pontua a questão da rede de proteção na área de trabalho, a pessoa idosa, ela tem direito a trabalhar. A gente precisa romper com aquela lógica do mercado de trabalho que a pessoa idosa ela tem que estar aposentada dentro de casa. Não, existem muitas pessoas que estão acima de 60 anos, que estão acima de 65 anos e têm toda a condição de produzir e contribuir com o seu trabalho. A política de assistência social, nós temos o trabalho do CRAS, o trabalho do CREAS, o trabalho do serviço de convivência, tudo isso é rede de proteção à pessoa idosa. Então, o idoso que está no CRAS, está no CREAS, está no serviço de convivência, ele é atendido pela unidade básica de saúde, ele é atendido pela igreja, ele é atendido dentro da associação. Isso é rede de proteção à pessoa idosa. A gente volta àquele ponto inicial da nossa conversa, que é um problema da sociedade, é uma responsabilidade da sociedade. Por isso, a gente precisa olhar para a pessoa idosa com um olhar de respeito. E eu até faço um desafio aqui, que é a gente desconstruir aquele olhar da Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Todos nós um dia sonhamos em ter uma avó como a Dona Benta. A gente precisa romper com essa história romântica de que a pessoa idosa está em casa fazendo um bolinho de chuva ou fazendo um bolo. É como a maternidade, né? Que se vê também dessa forma. Isso, exatamente. Então, a gente precisa romper com isso. A gente precisa olhar para a pessoa idosa, se a gente for analisar, a média de vida da população idosa no Brasil cresceu. A média de vida da população brasileira está ultrapassando os 60 anos, chegando a 72 anos homens e 75 mulheres. A média da idade brasileira, ela aumentou. Então, se aumentou, a gente precisa ter pessoa idosa produtiva, contribuindo, participando da vida da sociedade. Mas um ponto aqui para destaque, a gente vê várias campanhas nesse período eleitoral falando da importância do voto do jovem e do adolescente. Mas a gente também precisa considerar que a pessoa idosa, ela é protagonista da sua história, que ela pode continuar a votar, o voto facultativo, né, de que ela não é obrigada a votar, mas a partir de 65 anos, isso não tira da pessoa idosa o direito dela de participar desse momento tão rico e decisivo do Brasil. Por quê? Porque ele quer política pública, ele quer qualidade no atendimento, então ele é o protagonista da história dele. Exatamente. Saber o programa voltado para o idoso é uma justificativa mínima para ele se interessar em votar. Né? Exatamente. Todas as vezes que a gente fala de pessoa idosa, eu gostaria muito que a sociedade alagoana se comprometesse com 2 pontos. Ponto número 1, fazer a discussão da pessoa idosa como protagonista e responsável pela sua história. E ser responsável não significa que ela não precisa de ajuda, ser responsável não significa que ela não possa ter a contribuição de outras pessoas, da sociedade e da família. E um outro ponto é a gente romper com aquela história de que o idoso tem que ficar trancado dentro de casa, que ele dá trabalho e que ele só está em casa para tomar o chá. Como? Porque tem muita gente que acha que o idoso ele deve ficar trancado em casa tomando um chazinho. Ou na televisão. Ou na televisão o dia inteiro, ou só assistindo os programas de religião ou rezando o texto. E a pessoa idosa tem várias outras contribuições para dar dentro dessa família. Certamente. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária
capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a secretária Arabella Mendonça, titular da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Ela que nos trouxe também a intérprete de Libras, Samara, para fazer o acompanhamento da nossa entrevista. Secretária, falamos aqui sobre o Guia de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Eu vou insistir num ponto que faz parte, né, da realidade. Essa violência vem na sua totalidade, praticamente, da família que foi construída por esse idoso. O que dizer, como perceber e como agir contra essa prática? Tá. É importante a gente falar que todas as vezes que a gente fala de pessoa idosa, a gente está falando da família. A gente não está falando só do filho, a gente não está falando só do neto, a gente não está falando só do irmão. Nós estamos falando da família. Então, a família, ela precisa se comprometer com os cuidados com a pessoa idosa. Por que é tão importante a gente falar sobre a família? Porque a gente sabe que o lar, a casa, a residência, o espaço mais seguro para a pessoa idosa, em algumas famílias, esse não é o espaço mais seguro. Então, se ele não é o espaço mais seguro, outras pessoas da família que se comprometem com o cuidado com a pessoa idosa, ela também precisa perceber esses sinais de violência. É uma coisa muito comum no nosso atendimento, lá no Centro de Direitos da Pessoa Idosa, a pessoa idosa ela dizer bem assim, olha minha filha, ela sentir confiança no relato e dizer assim, olha minha filha, eu não quero que meu filho vá preso, mas quem faz isso comigo é meu filho, quem faz isso comigo é meu neto, quem faz isso comigo é minha sobrinha, quem faz isso comigo é a pessoa que cuida de mim, porque o meu filho precisa sair trabalhar e quem está me agredindo é a minha cuidadora. Mas eu não quero que ela vá presa, eu só quero que você diga que ela não pode fazer isso. Então, muitas vezes, essa dinâmica familiar, de todo mundo sair para trabalhar, de todo mundo ter essa preocupação e cuidar da sua vida, acaba não tendo olhar sobre a família, acaba não tendo olhar sobre aquela pessoa idosa. E não consegue perceber, às vezes, que aquela queda não foi uma queda natural de uma pessoa idosa. Foi um empurrão, foi um descuido com relação ao deslocar a pessoa idosa para um outro lugar. Então, todas as vezes que a gente fala de família, a gente está falando do ambiente de cuidado, mas a gente também está falando de se comprometer com a pessoa idosa, de saber que naquela casa tem uma pessoa idosa e que aquela pessoa ela precisa do cuidado de todos. Ela não depende só do cuidado do cuidador. Exatamente. E a forma como o cuidador vê a família é a forma também que pode induzir a praticar alguma violência com esse idoso, né? Eu pergunto, na questão da colaboração da sociedade, quais as ações que um parente, um vizinho, né, ele pode identificar para fazer a denúncia e a quem denunciar? É importante a gente falar sobre esse assunto. Por que é tão importante a gente falar que a sociedade ela precisa fazer a denúncia? Muitas vezes as pessoas usam aquele ditado que é muito comum com relação à violência contra a mulher e que a gente acaba levando isso também para a questão da pessoa idosa, que diz assim, é um problema da família, eu não vou me meter nisso e eu não vou me comprometer. Se é um problema da sociedade, é um problema de todos nós. Então, o Disque 100, ele é o número mais adequado para fazer denúncia. Ninguém precisa se identificar no Disque Denúncia. Então, ele é um número extremamente importante. Disque 100, você vai ligar, você vai falar o que você sabe com relação a essa situação de violência, você vai falar o endereço, você vai dar todos os detalhes que você puder dar com relação a isso. Existe aquela situação do flagrante imediato, que é ligar 190, que é para a Polícia Militar. É na hora que a violência está acontecendo, que a violência precisa ser cessada. E tem o 181,
que também é um número de denúncia, que ninguém precisa se identificar, ele também é um número de identificação local, ele é referente à Polícia Civil do Estado, ninguém é obrigado a se identificar, e nós também temos o telefone, que vocês podem anotar, do Centro de Direitos da Pessoa Idosa. Quem tiver qualquer dúvida se a sua pessoa idosa, se está sofrendo ou não violência, o nosso número de telefone é 98882-2677. Desculpa, é o 98833-2909. Vou repetir, para casos de violência contra a pessoa idosa, 98833-2909. É o número do telefone do Centro de Direitos da Pessoa Idosa. Se alguém tem dúvida e não quer fazer a denúncia, entre em contato com esse telefone, que nós vamos atender, nós vamos fazer todas as orientações, nós vamos explicar. Nós temos uma equipe de psicólogo, assistente social, advogado. É uma equipe preparada para atender pessoas idosas vítimas de violência. Bem, o guia também traz uma normatização básica sobre o trabalho das pessoas que atuam nessa área, Sim. secretária? O guia, ele traz pontos de legislação, como o Estatuto da Pessoa Idosa, que faz o registro do que é violência contra a pessoa idosa, como está no Estatuto, como também traz outras leis do Estado e outras leis nacionais que falam com relação à violência contra a pessoa idosa. O guia, além dele trazer atividades práticas com relação a campanhas de sensibilização e conscientização, ele também traz a legislação falando com relação aos direitos da pessoa idosa. Como preparar os municípios para atuar à luz desse guia? E quero dizer assim, Gorete, que a gente tem muita coisa boa acontecendo nos municípios, muita coisa boa. Antes de lançar esse guia prático, nós tivemos o cuidado de lançar um edital de boas práticas de atividades desenvolvidas, tanto por prefeituras, como por instituições de ensino superior e quanto com instituições da sociedade civil. Essas instituições, elas preencheram um formulário, apresentaram as suas atividades e teve uma comissão que analisou todas as propostas. E essas propostas, elas foram analisadas pela comissão e aquelas propostas, as melhores, elas foram apresentadas no dia do lançamento do guia. Por exemplo, secretária? Uma ação maravilhosa que tem no município de Arapiraca, que diz assim, cuidado, pode ser golpe. Falando justamente para a pessoa idosa, usando uma linguagem apropriada para a pessoa idosa, com relação ao golpe que acontece sobre a violência patrimonial com relação à pessoa idosa. Sobre empréstimo, sobre passar os seus dados, para você não atender o telefone, para você não cair naquele golpe do sequestro relâmpago. Então, assim, o município de Arapiraca realizou uma campanha fantástica, direcionada para pessoas idosas que são atendidas nos CRAs, nos CRES e no serviço de convivência. E foi uma campanha que imaginava que ela ia ser pequena, mas ela cresceu e foi abraçada pelo município. Uma campanha maravilhosa. Outra campanha muito boa, e todas foram excelentes, mas assim, aquelas que eu lembro aqui para exemplificar, foi da UNEAL. A UNEAL, ela trouxe a experiência de trabalhar as instituições de ensino superior com relação à pessoa idosa, trazendo a pessoa idosa de volta para o mundo da educação, de uma forma lúdica, mas de uma forma sem infantilizar a pessoa idosa, mas respeitando os seus direitos e fazendo daquele momento um processo de sociabilidade e um processo de formação e de consciência para a pessoa idosa sobre os seus direitos. Pois é, a pessoa idosa, muitas vezes, já com a sua aposentadoria definida, pensa até em fazer outra faculdade, e isso é maravilhoso, né? Isso é riquíssimo, isso é importante, né? Eu, por exemplo, eu tenho a intenção de não ser sempre uma assistente social, né? Eu tenho a intenção de, no futuro, investir na área de gastronomia, é uma coisa que eu gosto de ler, é uma coisa que eu gosto de estudar. Da mesma forma, qualquer pessoa idosa, ela se aposentou, ela trabalhou anos numa determinada área, mas ela sempre teve aquele sonho secreto de investir em outra área de formação, em outra área de conhecimento. E agora é o momento dessa pessoa idosa, sim, voltar a estudar, aprender outras coisas, se especializar naquilo que ela gosta muito. Isso é importante. Voltando à violência,
que é o eixo da nossa entrevista, eu tive a oportunidade de perceber numa agência bancária a filha indo levar a mãe, de uma forma muito rude, inclusive com ela, tentando sacar provavelmente a pensão, alguma coisa dela, né? Nesse sentido. Como a sociedade pode se indignar e não ficar só na indignação? Isso, você tocou no ponto mais importante. Não é só a sociedade ficar indignada, é a sociedade se comprometer em coibir essa prática de violação dos direitos da pessoa idosa. Infelizmente, a prática mais comum é a violência patrimonial, a violência física e depois a violência sexual. E aí depois a gente precisa discutir isso com relação à violência sexual, porque é algo que ainda acontece relacionado à pessoa idosa. A violência patrimonial é extremamente importante a gente sensibilizar as agências bancárias. São as agências bancárias que fazem a liberação de empréstimos, são as agências bancárias que fazem o atendimento a essa pessoa idosa. Então, a gente precisa da sensibilidade dessas agências financiadoras de entender que muitas vezes aquele idoso ele está sendo obrigado a assinar um documento. Muitas vezes ele vai acompanhado de uma pessoa que a pessoa idosa ela não é nem ouvida. Quem é ouvido é quem está acompanhando a pessoa idosa para fazer o empréstimo. Então, isso é muito comum. Perdão interrompê-la. A gente viu em nível nacional o que aquela moça fazia com o senhor que já morreu antes de chegar na agência, né? E infelizmente essa é uma realidade, assim, das pessoas irem até as agências bancárias ou nas agências financiadoras e insistirem em realizar empréstimo para a pessoa idosa. E a gente precisa da sensibilidade. A gente ainda precisa contar com a sensibilidade desse profissional que está atendendo a pessoa idosa. De questionar. Isso, porque muitas vezes essa pessoa idosa ela não é nem ouvida. Não é dado a ela o direito de saber quanto que está sendo ofertado de empréstimo, quanto está sendo comprometido da sua renda para um empréstimo. Então, assim, quem trabalha nessas instituições precisa ter a sensibilidade de ouvir e de explicar para a pessoa idosa. Às vezes ela está assinando, ela nem sabe o que ela está assinando. Então, a gente ainda precisa muito dessas instituições, porque muitas vezes ela vai direto no caixa rápido ou ela dá a sua senha para aquela pessoa. E quando ela chega no dia dela receber, ela vai no banco e ela pergunta assim, olha, eu vim sacar o benefício. E a pessoa do banco diz assim, não, mas alguém já esteve aqui e já sacou o seu benefício, a sua aposentadoria. E isso é cruel, porque aquela renda é a renda que mantém a família. É a renda que paga o aluguel, é a renda que faz a feira, é aquela renda que paga a medicação. Isso é o que mais chega no nosso serviço. Mas a gente sabe que aquele aposentado que recebe 15 mil, 25 mil, ele também é vítima dessa violência. A violação dos direitos da pessoa idosa, o que mais chega nos serviços são daquelas pessoas que têm uma classe social menos favorecida. Mas isso acontece também com aquela pessoa idosa que ganha 25 mil, 30 mil, essa violação de direito. A violência patrimonial, ela está presente em todas as classes sociais. Pois é, uma violência que não admite reação, né, da família. Isso cria também uma desagregação familiar, certamente. Sim. De parte que não é beneficiada ou de parte que não aprova esse tipo de atitude. É por aí? Sim, e não basta não só não concordar. Tem que ter atitudes, tem que ter ações para garantir uma vida digna, uma vida sem violência para essa pessoa idosa. Como pode uma casa, o irmão saber e o irmão silenciar? Esse irmão, ele está sendo, sim, conivente com todo o processo de violação de direito. Ele pode até não violar o direito da pessoa idosa, mas quando ele silencia, quando ele não toma nenhuma atitude para garantir uma vida digna a essa pessoa idosa, ele está, sim, contribuindo para o processo de violação. Porque isso é um ato criminoso, não é? Porque a pessoa muitas vezes já está com sinais de Alzheimer, não tem noção do que está fazendo e, de repente, cria uma situação que parte da família não sabe, como a senhora falou, e a outra fica conivente, indiferente, digamos assim. Isso. E a indiferença, ela é uma das maiores formas de violação de direitos. Você ficar indiferente àquela pessoa idosa que tem Alzheimer, você ficar indiferente àquela pessoa idosa que está com demência e você perceber que
a alimentação não está adequada, a medicação ela não está sendo feita, o direito ao lazer e à convivência familiar ela não está acontecendo para essa pessoa idosa, isso é crime. Você utilizou a expressão correta, é crime. Toda e qualquer violação dos direitos da pessoa idosa é crime. Nós não podemos achar comum uma pessoa idosa não ter direito à dignidade. Nesse caso da pessoa idosa estar sofrendo dessa agressão, né, diariamente, seja dos seus direitos, seja do seu patrimônio, seja da sua saúde, como a pessoa pode, digamos, fazer a denúncia sem ser identificada? É possível? É possível, é como eu falei. Nós temos 2 canais de denúncia que você não é obrigada a se identificar. Nós temos o Disque 100, que é o número do telefone nacional, é uma central de denúncia do Brasil inteiro. O Brasil inteiro utiliza essa central de denúncia. E nós temos outra central de denúncia, que é 181, que ela é estadual, ela pertence à Polícia Civil e você não é obrigado a se identificar. O que é que a gente sempre pede? Dê o maior número de informações para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, o Centro de Direitos da Pessoa Idosa, possa chegar na casa dessa pessoa idosa para tirá-la dessa situação de violação de direitos. Ninguém é obrigado a se identificar, não é necessário a identificação, nem no Disque 100 e nem no 181. Exatamente. Secretária, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já é só 1 minuto e a gente está de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Ela nos traz vários assuntos relacionados a essa questão e eu vou tocar num assunto agora que é uma prática que a sociedade tem terrível de se observar, sobretudo no estacionamento de supermercados, de lojas, pessoas que são idosas, mas que tem a condição de se locomover e, na verdade, ela usa a plaquinha e as que mais precisam não conseguem obter uma vaga. Isso em supermercado, em shopping, a gente observa. E também de pessoas que não são idosas, os filhos, os netos, que utilizam as faixas inadequadamente. O que fazer diante de uma constatação como essa? Terrível. Secretária. Eu costumo dizer que quem usa a vaga da pessoa idosa e da pessoa com deficiência é uma pessoa, no mínimo, mal educada e, no mínimo, que não tem nenhum tipo de respeito pela situação da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência. Então, na verdade, eu sempre digo o seguinte: chama o segurança do shopping, porque ele vai acionar, né, o departamento responsável pelo trânsito, né, e aí cada um levando em consideração a jurisdição de cada município, para que se adote as providências. A vaga para a pessoa idosa e a vaga para a pessoa com deficiência, ela não foi criada para promover um status para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência. Ela foi criada como forma de reconhecimento para facilitar a mobilidade e acessar os serviços públicos e privados que a pessoa idosa e a pessoa com deficiência têm. Quem utiliza essas vagas está tirando o direito de mobilidade dessas pessoas. Então, que se faça o próprio idoso, tendo a condição de se locomover bem,
não precisa utilizar a vaga destinada ao idoso. Imagine essas complexidades que tem algumas pessoas e que não é a maioria, né? Aí vai muito da sensibilidade de cada um, da consciência de cada um. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade para se mobilizar, então você consegue, de fato, utilizar outra vaga. Mas se ela é uma pessoa idosa e ela tem o cartão da pessoa idosa, ela tem o direito de estacionar naquela vaga. O que não pode é o familiar fazer uso daquela placa sem estar acompanhado da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência. Isso sim é o grande erro, né? É você se aproveitar daquele cartão que identifica para fazer uso de uma vaga de estacionamento. É, no mínimo, uma falta de educação. Certamente. Falemos agora, secretária, sobre a violência sexual que vitima também a pessoa idosa. E eu falo que dentro da minha equipe, o momento que chega a ser mais cruel é um relato de uma senhora, e a gente tem vários, mas esse foi o que me veio agora à mente. É uma senhora de 78 anos, que ela chega no hospital debilitada, né, e a queixa inicial é que ela não está se alimentando, a queixa inicial é que ela está muito sonolenta e a habilidade, a escuta qualificada daquele profissional de saúde identificou o que estava de fato acontecendo com aquela idosa que foi vítima de um estupro pelo seu próprio filho. Então, isso é uma realidade que é muito cruel. É uma realidade que existe e que a gente não pode fazer de conta que ela não existe. Existe, de um lado, uma pauta que a gente precisa garantir uma vida sexual saudável para a pessoa idosa e que nós precisamos ter essa discussão dentro da saúde pública para conscientizar a pessoa idosa para o uso de preservativo, para que não tenha nenhuma doença sexualmente transmissível, mas a gente também precisa ter essa discussão dentro da saúde pública, dentro da política de saúde, que nós ainda temos mulheres idosas que são vítimas de violência sexual. E muitas vezes ela não vai conseguir falar, porque quem a leva para o hospital é quem cometeu a violência. Então, a habilidade, a escuta desse profissional vai fazer toda a diferença para identificar o que de fato está acontecendo com aquela pessoa idosa. É nisso que o profissional cria mecanismos para impedir que o agressor esteja presente na hora que levar a vítima no hospital. Isso. E aí a gente fala da importância de um outro serviço ofertado pelo governo do estado, que é a Rede de Atenção às Violências, a RAV. Por isso que é tão importante que todos os profissionais que atuam na área de saúde conheçam a RAV, entrem em contato com a RAV. Por que a gente está insistindo nisso? Porque essa instituição, ela é a instituição que funciona dentro do Hospital da Mulher. Ela precisa ser acionada. Nós temos uma sala dentro do Hospital da Mulher, nós temos uma sala dentro do Hospital Geral do Estado. Então, os profissionais da área de saúde precisam acionar esses serviços para que os profissionais possam fazer uma atuação mais qualificada, de forma que garanta toda a privacidade e toda a segurança da mulher, da pessoa idosa que sofreu violência. Por isso a importância de profissionais especializados. A notificação dos casos de violência devem ser feitas pelos mesmos canais existentes? Sim, pelos mesmos canais, mas naquele ato, no momento que eu faço o atendimento a uma pessoa idosa, seja homem ou seja mulher, infelizmente o número é muito maior com mulheres, né? Mas sendo homem ou sendo mulher, sofreu uma violência e ele está dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica de saúde, a importância de acionar a RAV, que funciona dentro do Hospital da Mulher, ou a RAV que está funcionando dentro do Hospital Geral do Estado. A importância de que, naquele momento, a abordagem ela vai ser diferenciada, de forma que garanta a privacidade e o sigilo da informação sem expor aquela pessoa. Na sua vivência prática como secretária, o que a senhora observa das esferas, né, que estão subordinadas à ação que deve ser feita nesses casos de abandono, de agressão, seja ela sexual ou não? Eu tenho um olhar muito positivo no sentido de que nós avançamos nos mecanismos de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.
Como nós melhoramos? Nós temos uma delegacia de vulneráveis, nós temos um centro de direitos da pessoa idosa, nós temos uma RAV, nós temos instituições de longa permanência comprometidas com a qualidade do atendimento à pessoa idosa, nós temos uma promotoria que atende exclusivamente essa demanda. Então, assim, nós melhoramos, nós avançamos. O que nós precisamos avançar, e aí passa a ser até um ponto cruel, que nós precisamos apelar para a sensibilidade do ser humano, para que o ser humano não naturalize o processo de vitimização ou de violação de direitos da pessoa idosa. Então, o que nós precisamos hoje, óbvio que nós sempre vamos precisar melhorar a oferta de serviço público. Isso é indispensável. A gente precisa melhorar o número de atendimentos na Defensoria Pública, no Ministério Público, no Juizado, no Centro de Direitos, no Balcão de Direitos, na Central de Direitos Humanos. Então, assim, nós precisamos avançar muito com relação a tudo isso. Mas, assim, nós já temos avanços significativos. O que nós precisamos ainda, infelizmente, é contar com a sensibilidade da sociedade. Ela corresponder à expectativa do Estado, que toma uma iniciativa como essa, de criar um guia que vai nortear as ações, não é, secretária? Isso. Então, assim, como eu falei, o guia, ele não tem nenhuma intenção de ser uma receita de bolo. Mas nós temos a intenção de estar ali orientando gestores, técnicos, instituições, sociedade civil, sociedade como um todo, sobre a importância de sensibilizar e coibir, e, se possível, um dia banir atos de violação e de violência contra a pessoa idosa. Até porque, quanto mais se denuncia, né, mais a consciência crítica, seja de uma pessoa dentro da normalidade ou não, fica mais aguçada, né? Sabe que vai ter punição nesse sentido. Fica mais aguçada e nós vamos ter algo que a sociedade como um todo precisa se comprometer, que é o envelhecimento saudável. Todos nós queremos envelhecer, todos nós queremos ter qualidade de vida. E só é possível o envelhecimento saudável quando a gente investe em políticas públicas, mas a gente investe também numa sociedade que não tem preconceito, numa sociedade que acolhe, numa sociedade que não tem etarismo, numa sociedade que para de falar que lugar de velho é em casa. Quando a gente conta aquela história para a criança, que a criança está cometendo sendo danadinha, como os pais costumam dizer, assim, eu vou chamar o velho do saco para pegar você. Eu estou trazendo para aquela criança que ser velha é algo ruim. Então, quando eu desconstruo aquela fala, é a melhor idade. De que melhor idade nós estamos falando? Talvez a minha melhor idade seja agora, talvez a sua melhor idade seja agora. Então, assim, a melhor idade vai depender do que é para cada um. A gente precisa romper também com aquela história da terceira idade. Não existe terceira idade, é pessoa idosa. Quando a gente reconhece o outro como pessoa idosa, eu tenho reconhecimento de protagonismo, eu tenho reconhecimento de política pública, eu tenho um compromisso de um envelhecimento saudável, de uma sociedade que se compromete em respeitar. E não de uma sociedade que trata a pessoa idosa como menos importante, que tem menos valor, dizendo assim, é o velho. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz, quando a gente está discutindo política da pessoa idosa, que velho é a estrada. Mamãe dizia né? isso. Então, assim, a gente precisa romper com essa história de que a pessoa idosa é velha, de que ela é um encostado, de que ela não serve de nada, de que ela é um peso para aquela família. Não. Nós somos pessoas que queremos ter envelhecimento saudável. Nós queremos uma sociedade que respeite. Então, se nós queremos isso, nós precisamos educar crianças, adolescentes, inclusive a minha geração precisa ser educada para olhar para a pessoa idosa com respeito. Nós próprios devemos cuidar, porque a criança ela está imitando aquilo que ela vê. Isso se constrói até os 5, 6 anos de idade, o respeito, todas as boas maneiras, não é? Secretária, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu perguntaria ainda sobre essas ações juntamente com os municípios. O que caracteriza assim, a vontade de dar certo? O que caracteriza é compromisso. É o compromisso em fazer, é o compromisso de pelo menos um dia no mês, e a gente espera que seja junho violeta, nós chamamos junho violeta, né? Mas a gente espera que pelo menos um dia,
toda a cidade pare para discutir sobre políticas para a pessoa idosa. Então, você imagina que maravilha se um dia, no dia 15 de junho, que é o dia reconhecido pela ONU como o Dia Nacional, o Dia Mundial de Enfrentamento à Pessoa Idosa, se nesse dia a Secretaria de Saúde, de Educação, de Assistência Social, de Cultura, de Lazer, Segurança Pública, todas as secretarias tiverem atividades relacionadas à pessoa idosa, aquela cidade vai parar e vai dizer assim, peraí, eu tenho um compromisso com a pessoa idosa no meu município, ela é prioridade. Isso é o apelo que a gente faz, porque quando a sociedade para falar sobre pessoa idosa, ela está reconhecendo que pessoa idosa é o caminho para cada um de nós. Exatamente. Eu, infelizmente, tenho que informar o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Quero dizer que a senhora é sempre bem-vinda aqui ao Frente a Frente. E boa sorte no encaminhamento dessas questões que se tratam de políticas públicas. Algumas considerações? Quero agradecer o convite e dizer sim que a SECDEF, ela considera essa janela aqui que entra na casa de todos os alagoanos como um canal extremamente de informação. Eu falo que uma sociedade que ela tem acesso à informação é uma sociedade que sabe resgatar direitos, é uma sociedade que sabe dizer assim, sim, eu quero uma mudança na minha vida e na vida daqueles que estão do meu lado. E dizer, só peço uma coisa para cada um de nós, não romantizar a pessoa idosa não quer dizer que nós não devemos ter afeto. Afeto, respeito e carinho, mas se comprometer, sobretudo, com a não violência contra a pessoa idosa. Obrigada mais uma vez, secretária, e até uma próxima oportunidade, claro, juntamente com a Samara aqui para nos dar esse entendimento na interpretação de Libras. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.